Bom, dando continuidade então aos estudos, né? A sintaxe, né? Análise sintática de uma oração, a gente vai ver hoje os termos essenciais da oração, né? Porque nós temos os termos essenciais e os termos é, não essenciais, né? Que seriam acessórios, tá? Da oração. Então, nós temos duas classificações, termos essenciais e termos acessórios da oração. Hoje a gente vai ver os termos essenciais, né? Quais são os termos que devem, né, compor, então, uma oração. Né? Então, em relação aos termos essenciais, né, da oração, né? Então, quais são os termos que geralmente, né, em sua grande maioria, nós temos dentro de uma oração? O sujeito e o predicado, tá? Apesar de nós vermos, tem uma oração da qual eu não consigo identificar o sujeito, né? Existe, né, uma classificação para esse sujeito que você não tem na frase também, né? Então, são os dois termos essenciais de uma oração, o sujeito e o predicado. O sujeito porque é sempre alguém que pratica uma ação e o predicado, né, que é o seu complemento, tá? Então, dentro dessa classificação dos dois, né, dos termos essenciais da oração, eu tenho as classificações dos dois, tanto de sujeito, tanto de predicado. Então, eu tenho classificação de sujeito, né, que é o sujeito simples, sujeito composto, indeterminado, oração sem sujeito, o sujeito oracional. Já no predicado, eu tenho tipos de predicado. Então, eu tenho verbal, nominal, verbo nominal, né, que nós vamos ver também. Complementos verbais, eu tenho objeto direto e objeto indireto, né? E o objeto direto e indireto funcionando na mesma oração, como nós vimos já. Complemento nominal, o agente da passiva e as outras particularidades que a gente vai ver um pouquinho a respeito do objeto direto preposicionado, né? Lembra que eu expliquei para vocês? O objeto direto é aquele que funciona diretamente a ligação, né, entre o verbo e o seu complemento, o sujeito e seu complemento, né? E ele não precisa de preposição. Entretanto, nós temos o objeto direto preposicionado. O que seria esse preposicionado? Ele vai ter uma preposição. Mas essa preposição não é que ele precise dessa preposição para ele chegar ao seu objeto, né? Já é uma preposição que está aí embutida, digamos assim, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que é a última particularidade. Em relação aos complementos verbais, a gente vai só fazer uma revisão porque eu já passei isso na videoaula passada, né? Questão de objeto direto e indireto e objeto direto e indireto na mesma oração, tá? Então, o objeto direto é aquele que vai completar o verbo, né? O sentido do verbo transitivo direto. Então, comi um doce, comi o quê? Um doce, né? Eu fiz a pergunta o quê para o verbo. Quando eu faço a pergunta o que para o verbo, eu tenho o objeto direto. Por quê? Porque eu também não tenho uma preposição ligando o verbo ao seu complemento, tá? Então, quem come, come alguma coisa, comi um doce, um vai ser o nosso adjunto adnominal, porque é o artigo, e doce, né, a palavra mais importante do núcleo, né, do objeto direto. Segundo, né, o objeto indireto, ele completa o sentido do verbo transitivo indireto, com auxílio sempre a gente lembrando da preposição. Então, eu concordo com meu pai, né? O com é uma preposição. Eu concordo com quem? Concordo com meu pai, né? Então, o com meu pai, ele vai ser o meu objeto indireto, tá? O pai, né? O núcleo objeto direto e o meu, né? Nesse caso, é o adjunto adnominal porque está acompanhando o substantivo pai. E nós temos os dois na mesma frase, né? Como nós já vimos também. Então, meu irmão pagou a conta de meu pai. Meu irmão pagou o quê? A conta de quem? De meu pai. Se eu tenho os dois complementos, né, em relação ao verbo pagar, eu posso fazer os dois tipos de perguntas e eu tenho um complemento que não vai precisar de uma preposição e o outro que precisa de uma preposição, logo essa frase vai ser verbo transitivo direto e indireto. Então, quem paga, paga alguma coisa para alguém. Então, pagou o quê? A conta de quem? De meu pai, tá? Então, é só uma revisão, porque isso a gente já viu mais aprofundadamente no conteúdo no slide anterior.
Aí nós temos o complemento nominal, né? O que é o complemento nominal? O próprio nome já diz, é o complemento que vai completar o quê? O nome. Complemento verbal, completa o verbo. Complemento nominal, completa o nome. Como assim? Então, o complemento nominal, ele tem como objetivo completar o sentido de um nome. Que nome? Substantivo, adjetivo ou o advérbio. Então, qual é o exemplo que nós temos aqui? Tenho saudades da minha infância. Tenho o quê? Saudades, né? Então, saudades, ele vai ser é o substantivo, né? Saudade é substantivo, tá? Porque quem tem, que é o verbo, né? Lembra que eu falei? Sempre eu falo isso. Toda vez que a gente vai fazer uma análise sintática ou morfológica, seja lá o que for, morfológica nem tanto, mas mais análise sintática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar o verbo, né? Então, qual que é o verbo daqui? Ter, né? Sujeito, a gente vai ver que é eu, por causa da desinência do verbo, né? Eu tenho, né? Então, tenho o quê? Eu tenho saudades. Mas eu tenho um complemento depois de saudades, né? Da minha infância. Você tem saudades de quê? Né? Então, você não está fazendo a pergunta de que para o verbo ter. Você está fazendo a pergunta de que para saudades, né? Então, esta é a grande diferença. O da minha infância, ele não está completando o sentido do verbo ter. Você não ter a sua infância, né? Você não tem o que a sua infância. Você tem saudades, né? O de que ele vai completar o sentido do nome, de saudades, do substantivo. Se ele está completando o sentido de um nome, ele vai ser o complemento nominal, tá? Então, tem um o quê? Saudades. Saudades de quê? Da minha infância. O da minha infância, então, ele completa o sentido de saudades, que é um nome e não é do verbo ter, e por isso que nós vamos chamá-lo de complemento nominal. Ele está completando o nome e não o verbo, tá? Outros exemplos, né? Tenho a impressão de que vai chover. Tenho o quê? A impressão. De quê? De que vai chover. Né? Então, qual que é o grande equívoco, né, que as pessoas cometem? Tenho o quê? A impressão de que. Esse de que, ele é objeto indireto. Não é objeto indireto porque você não está fazendo a pergunta para o verbo ter. Você está fazendo a pergunta para o nome impressão. Quando você faz a pergunta para o nome, você tem um complemento nominal, tá? Então, tenho o quê? A impressão de que vai chover. Tá, eu tenho a impressão, mas quem tem impressão de alguma coisa. Impressão, esse de que vai chover completa a ideia de nome, por isso o complemento nominal. Poucos têm amor aos animais. Poucos têm o quê? Amor. A quem? Aos animais. Aos animais vai completar o sentido da palavra amor, tá? Devemos obediência aos mais velhos. Devemos o quê? Obediência. A quem? Aos mais velhos. Aos mais velhos está completando o sentido da obediência e não do verbo dever, né? Então, o complemento nominal, ele sempre vai dar essa ideia de completude de um nome, né? De um substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio, seja lá o que for, tá? Mas que seja um nome, né? E não um verbo. Só que também nós temos o complemento verbo nominal, né? Olha que coisa interessante. A gente podia pensar que não ia piorar, mas piora cada vez mais. Então vamos lá. Complemento verbo nominal, né? É aquele que possui os dois núcleos significativos, sendo um verbo, né? E o outro um nome. Por isso, verbo nominal, né? E esse nome geralmente é um adjetivo, tá? Que ele vai fazer essa ponte com o sujeito. Então, por exemplo, e uma dica bem interessante. Geralmente no complemento verbo nominal, o verbo ele vai ser verbo intransitivo, né? Ele é um verbo que ele se completa. A ideia que vem depois, ela vai, como que eu posso falar? Ela vai dar uma qualidade, ela vai se referir ao sujeito, tá? Então, por exemplo, Juliana partiu.
Se eu parasse no partiu, eu tenho a completude dessa frase. O verbo partir, ele não precisa de complemento, ele é intransitivo. Então, Juliana partiu. Só que ela partiu, qual o estado que ela partiu? De que maneira que ela estava emocionalmente? Contente, né? Então, aqui subentende-se o estado que a Juliana partiu. Então, a Juliana ela partiu e estava contente, né? Para a gente ter uma noção, né, do contente, como ele está fazendo uma ponte. A gente percebe aqui neste caso que o verbo estar, ele não é necessário estar na frase. Lembra quando nós aprendemos o verbo de ligação? A questão do índio, né? Eu saber bastante, ou então eu lindo, né? Você tem esse entendimento sem o verbo de ligação estar presente, né? Então, aqui, Juliana partiu e estava contente, eu tirei o estava, Juliana partiu contente. Então, Juliana partiu. Partiu é um verbo de ação, né? Logo, ele vai ser o núcleo do predicado. Então, é um predicado verbal. Só que eu tenho o contente depois, né? E o contente, ele é uma qualidade. Ele vai se referir a quem? A Juliana ou ao partiu? Ele vai se referir a Juliana, porque é a forma como a Juliana estava no momento em que ela partiu, né? Então, contente é uma característica da Juliana, não do verbo partir. Quando eu tenho essas duas colocações dentro de uma oração, eu tenho a palavra mais forte, um verbo, e eu tenho uma qualidade que vai me remeter ao sujeito, eu vou ter um complemento verbo nominal, tá? Então, o sujeito da frase será Juliana. O predicado é tudo menos o sujeito, então partiu contente. O partiu é o verbo, que a gente vai ter que fazer a primeira localização na frase, que eu sempre digo, né? Então, o verbo partir, ele é um verbo intransitivo, ele já tem o seu sentido completo. E o contente, ele modifica a condição da Juliana, né? Como ela estava, e não do verbo. E por isso ele não pode ser objeto direto. Eu não posso falar partiu o quê? Contente. Não, porque contente é uma qualidade, né? Geralmente o que liga, geralmente os objetos diretos, eles são nomes, né? Então eu comprei um pente, eu não vou falar eu comprei um feliz, não existe, tá? Por quê? Porque estados emocionais, sentimentos, lembra que eu falei para vocês? Está tudo relacionado aos verbos de ligação. Só que o verbo de ligação aqui, ele não está presente, mas subentende-se que é o estado que ela foi, contente, né? Então, contente modifica a condição da Juliana e não do verbo partir. Por isso, não pode ser um objeto direto, tá? E, sendo assim, o complemento vai ser nominal, porque modifica o sujeito e não o verbo. Por isso, eu tenho os dois, complemento, verbo nominal. Agente da passiva, que é outro tormento, né? Então, vamos lá. O que é a voz ativa? O sujeito, ele faz a ação, né? De forma ativa, ou seja, você utiliza os modos e os tempos verbais, né? Presente, passado e futuro, mas a sua forma conjugada crua ali, digamos assim. Então, por exemplo, eu comprei um livro, eu bebo água, eu irei ao cinema, né? Eu pintei minha casa, eu comprei flores, eu faço compras, né? Então, o que acontece? Você expressa, né, essa ação, né? Mas de forma ativa. O sujeito está sendo ativo ali, né? Ele quem está fazendo a ação. A voz passiva, a própria voz, né? O próprio nome já diz. Passivo é alguma coisa que está sendo submetido a outra coisa, né? Então, por exemplo, todo complemento de um verbo na voz passiva é chamado de agente da passiva, tá? Como que eu formo a voz passiva? A voz passiva ela é formada pelo verbo ser, conjugado, né? O verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Ou o verbo ser, né? No passado, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram, né? Então, o verbo ser, tanto no presente como no passado quanto no futuro, serei, será, será, seremos, serei, serão, né?
e o particípio passado do outro verbo, né? Que termina em ado ou ido. Então, por exemplo, comprar, comprado, beber, bebido, comer, comido, partir, partido, né? Então, a junção da conjugação do verbo ser mais o particípio passado do outro verbo vai fazer com que eu ponha uma frase na voz passiva, né? Então, qual é o exemplo que eu coloquei aqui para vocês? Voz ativa. Eu comprei um carro, né? Eu comprei o quê? Comprei um carro. Verbo transitivo direto, não tem problema. Comprei está na voz ativa. Eu estou praticando a ação, tá? Só que, se eu for passar para a voz passiva, o que foi objeto direto na minha voz ativa, ele vira sujeito na voz passiva, porque eu vou fazer uma inversão, né? Então, se eu comprei um carro, quem foi comprado? O carro. O carro foi comprado por quem? Por mim, né? Então, um carro foi comprado por mim. Então, olha como que eu inverto. Quem comprou um carro? Eu. Isso é na voz ativa. Quem, né? Um carro foi comprado por mim. Quem foi comprar? O que, né? Foi comprado por mim? Um carro, né? Então, o carro foi comprado por mim. Na voz passiva, o agente da passiva é quem faz a ação. No caso, sou eu. O sujeito vai ser o carro, mas por mim vai ser o agente da passiva. Porque quem realizou a ação, na verdade, não foi o carro, foi eu. Só que eu estou dando uma ênfase porque eu mudei a voz da ativa, foi para passiva, né? Logo, na voz passiva, o agente da passiva é mim. Por que eu vou falar o agente da passiva? Porque na voz passiva tem alguém que sofre a ação e alguém que pratica a ação. Quem que sofre a ação do carro ser comprado? O carro. E quem pratica a ação de comprar o carro? Eu, tá? Então, na verdade, só existe uma inversão, né? E a gente chama de agente da passiva quem pratica a ação na voz passiva, tá? Outros agentes da passiva, né? Então, eu tenho os agentes explícitos, que são aqueles por mim, por ti, por nós, né? Seja lá como for. E não só isso também, né? Tem, por exemplo, os cachorros comeram o brinquedo. O brinquedo foi comido pelos cachorros, né? Então, pelos cachorros será agente da passiva, tá? Por quê? Porque foram eles que praticaram a ação, né? Só que eu tenho outros agentes da passiva que podem ser indeterminados. Por exemplo, todos estudaram para o conteúdo, né? Essa está na voz ativa. Como que eu vou transformar a voz ativa na voz passiva? Então, ó, todos estudaram o conteúdo, eu tenho que inverter. O conteúdo foi estudado por todos, né? Então, todos, ele indica essa indeterminação, né? Ele é um pronome indeterminado. A gente já estudou isso, tá? Então, ele vai indicar o quê? Que alguém estudou, mas ele não vai direcionar quem, vai deixar algo vago. Mas ele é o agente da passiva, né? Ele é todos, tá? Ele é o agente da passiva. Só que ele vai ser indeterminado porque ele não está explícito, como nos dois exemplos anteriores que eu dei a vocês, tá? E eu tenho na voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Ela se caracteriza pelo uso da partícula se, né? Ou seja, o agente nunca vai ser determinado. Então, por exemplo, encontraram-se muitas pedras preciosas. Tá, quem que encontrou? Eu não sei quem encontrou, só que eu sei que alguém encontrou, né? E não foi encontrou, encontraram, né? Então, várias pessoas aí no caso, né? O sujeito, né? O sujeito não, o agente da passiva, ele não vai ser determinado, não dá para saber quem é. Mas eu sei que existiram pessoas que agiram dessa forma, né? Que elas praticaram uma certa ação, tá?
Então, essa é a voz passiva sintética. Ela é marcada pelo uso da partícula ser, mais o uso do verbo. Aqui, se a gente for, como fala, apontar, o verbo ele está na terceira pessoa do plural, indicando indeterminação, tá bom? Aqui um ponto importante. Não devemos confundir, então, objeto indireto, agente da passiva e complemento nominal. Como que a gente vai fazer isso? Complemento nominal, ele completa a ideia de nome, como eu já enfatizei para vocês, de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio raramente, tá? Mas ele pode completar a ideia desses dois também, mas geralmente é um substantivo. Já o objeto indireto completa a ideia do verbo. Então, lembra que eu falei para vocês? O amigo resistiu ao ataque. O amigo resistiu a quê, né? Ao que ele resistiu? Ao ataque. Eu tenho o uso da preposição aqui. E ao ataque está completando o sentido de resistir, não do inimigo. Portanto, eu tenho um objeto direto. Ao passo que, olha a frase abaixo, o inimigo ofereceu resistência ao ataque. Ele ofereceu o quê? Resistência. Ao ataque está completando a ideia de resistência, não do verbo oferecer. Por isso que eu tenho o ataque, ele é um complemento nominal, porque ele está completando a ideia de resistência e não do oferecer. Tá? Então, o que completa a ideia de resistência na primeira frase, na primeira oração, é o resistir, o ataque ele vai completar a ideia do resistir, do verbo, por isso ele é objeto indireto. Na segunda, ele está completando a ideia de um nome, de resistência, por isso ele é o complemento nominal. Já o agente da passiva, né? Ele é muito confundido também com o complemento nominal. Entretanto, os dois são bem diferentes, tá? Por exemplo, o menino ficou assustado com o filme. Então, olha isso. O menino ficou assustado com o filme. Eu tenho o quê? Voz passiva, porque eu tenho o verbo estar no passado, ficou, e eu tenho o verbo assustar no particípio, terminado em ado, assustar, assustado. Então, o menino ficou assustado com o filme. Quem que é o agente da passiva aqui? O filme. Por quê? Porque foi o filme que assustou o menino. Então, quem pratica a ação, apesar de estar na voz passiva, é o filme. E quem sofre a ação é o menino, né? Se eu troco as bolas, né? Se eu troco as ideias, se eu troco o posicionamento, troco da passiva para a ativa, eu vou ter o quê? O filme assustou o menino, né? Então, quem assustou o menino? O filme vai ser o sujeito. Assustou o quê? O menino vai ser objeto direto, tá? Por quê? Porque o verbo está na voz ativa. Mas a menina ficou coberta de razão, né? O ficou, ele não está na voz passiva, ele não é igual o ficou da oração do menino. E coberta, né, é um nome. Eu não estou falando o verbo encobertar. Coberta aqui é no sentido de adjetivo, tá? Então, ficou não está na voz passiva e razão não pode funcionar como sujeito quando eu passo na voz ativa. Por que esse sujeito? Porque olha aqui, o menino ficou assustado com o filme. Quem que é o sujeito da voz ativa? Aqui é a passiva. Se eu for jogar na voz ativa, o filme ele vira sujeito da oração. Se eu for colocar razão na voz ativa, a razão acobertou a menina não existe, né? Então não tem coerência. O agente da passiva você consegue transformar na voz ativa. Então você consegue passar uma frase da voz passiva para ativa,
Mas, quando for complemento nominal, você não tem essa possibilidade de fazer essa transição, né? Então, a menina ficou coberta de razão, o de razão ele está completando o sentido de coberta, não o de ficou, né? Então, ele é o complemento nominal, porque ele completa o nome coberta. E eu não tenho esse equivalente na voz passiva, na voz ativa, certo? Então, a gente tem que se atentar bem a isso. E o objeto direto preposicionado, né? Eu havia dito para vocês, né? O objeto direto nós fazemos a pergunta o que para o verbo. E a ponte, né? Não existe uma preposição para fazer essa ligação, por isso que se chama direto. Entretanto, eu tenho exceção, né? Tenho algumas exceções que me levam a classificar, né? A ter mais um tipo de classificação, né? Em relação aos termos essenciais da oração, que eu tenho o objeto direto preposicionado, né? Então, em algumas ocasiões, o objeto direto pode vir preposicionado antecedido por uma preposição, tá? E quando isso ocorre, a gente dá esse nome a ele. Qual o exemplo que eu dei? Amarei a Deus até o fim dos tempos. Então, quem ama, ama algo ou alguém. Amarei o quê? Amarei a Deus. Porque você não vai amar a quem? Você não faz essa pergunta. Você ama o quê? Né? Quem ama, ama alguma coisa. Não tem preposição. Ama a alguma coisa, ama a alguém. Não. Quem ama, ama algo ou alguém. Tá? Não tem preposição do verbo amar. Então, amarei a Deus, né? Então, esse a, ele já acompanha o substantivo Deus. Não adianta você colocar amarei Deus. Não. Amarei a Deus até o fim dos tempos. Esse a, ele já vem acompanhando o substantivo Deus, né? Por isso que ele é um objeto direto. Por quê? Porque eu fiz a pergunta o que para o verbo, né? E o verbo não pede a preposição. Só que a preposição, ela acompanha o substantivo Deus, tá? Então, por isso ele tem essa conotação de objeto direto preposicionado nesse caso, porque tem uma preposição, né? Um outro exemplo, Judas traiu a Cristo, né? Então, quem trai, trai algo ou trai alguém. Não trai a algo ou trai a alguém, não. Trai algo ou trai alguém, né? Então, quando eu pergunto Judas traiu quem? A Cristo, né? Então, o a Cristo vai ser o nosso objeto direto preposicionado por conta da preposição a. Certo?